Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal História em Tudo. Professor Fernando Moraes trazendo para vocês, não mais um livro comentado, não. É uma breve conversa baseada nesse livro. O Papa de Hitler, o Papa Pio XII, escrito por John Coronel. O que você acha desse assunto aqui? Será que o Papa ele estava no lado de Hitler ou ele ajudou os judeus? É uma questão polêmica, né, gente? Então, falando em polêmica, quero dar um aviso para vocês. A minha opinião sobre isso, gente, a minha opinião não. O que eu irei dizer é de John disse ali no livro, tá bom? Eu estou fazendo aqui o vídeo, gente, no notebook, meus celulares estão carregados e eles são bem limitados, a memória não é muito grande, então aqui no notebook a gente fica mais tranquilo para expressar e para falar aí o quanto a gente quiser, é verdade? Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de vídeo comprido, mas gente, eu sou uma pessoa bem transparente, então aqui no canal eu gosto de fazer as coisas completas, tá bom? Gente, mas quem é John Coronel? John Coronel, ele é um escritor, historiador e jornalista, e ele escreveu vários livros sobre a Igreja Católica, tá bom? Eu quero mostrar para vocês aí as folhas, porque tem muita coisa no livro, e vamos falar meio que rápido, para também não ficar um vídeo muito grande, não é verdade? Gente, John Coronel, ele fala que, como que ele teve essa ideia de fazer um assunto tão polêmico assim? Ele estava conversando com jovens sobre o apoio dos papas, o apoio dos papas a grupos ou líderes de extrema-direita, ao fascismo. Então ele teve a ideia de fazer um livro sobre o Papa Pio XII. Ele queria inocentar o cara. Só que, gente, ele pegou os arquivos de beatificação do Papa Pio XII, que é o Gianni Barcelli, e a gente sabe muito bem, a gente que é uma história, que os arquivos dos papas demoram 75 anos para serem divulgados. Então ele não teve acesso a esses documentos. Então ele pegou muitos livros, principalmente testemunhos da beatificação do Papa Pio XII. Então, e muito interessante, gente, que depois, quando ele estava acabando a pesquisa dele, ele simplesmente percebeu que ele tinha mais material para condenar o Papa do que outra coisa. É ele que fala isso, tá, gente? Lembrando que eu não sou contra nenhuma religião, tá? Eu, como historiador, nós, como historiadores da sociedade, nós precisamos conversar sobre os fatos históricos para não acontecer os mesmos erros, principalmente nazismo, tá bom? Gente, o livro fala que a família de Barcelli era uma família muito ligada ao papado. Então John aí, ele mostra casos polêmicos de outros papas antes de Barcelli. Um caso de antissemitismo e um caso aí de pedofilia, possível pedofilia, que olha que coisa bizarra, né? Teve um tempo, foi no tempo do Papa Pio IX, que um menino judeu foi sequestrado pela polícia papal. Então, simplesmente, esse menino judeu ficou no domínio do Papa, o Papa adotou esse menino. Então, o Papa fazia uma brincadeira bizarra, uma brincadeira aí sem comentários, né? Esse menino ficou muito conhecido. Olha só a brincadeira que esse menino escondia embaixo da patena do Papa e falava assim, e o Papa perguntava, cadê esse menino? E o menino saía da patena do Papa e ia lá conversar ia lá brincar com o Papa. É um escândalo, né, gente? Falando de antissemitismo, gente, o livro também fala que desde o início da Igreja Católica, os católicos, os líderes, os bispos, desde o tempo de Constantino, aproximadamente 300 anos depois da morte de Cristo, eles sempre foram muito antissemitas.
eles foram muito anti-judaico, vamos falar assim. E ainda fala que durante a Idade Média, comunidades judaicas na Europa foram queimadas, foram exterminadas porque o Papa acusava os judeus de eles provocarem a peste negra. Olha que interessante isso. A única coisa aí que eu faço uma observação, gente, que as bruxas, as mulheres no tempo da Idade Média também foram acusadas de provocar a peste negra, e na Santa Inquisição, a Igreja Católica aí perseguia os judeus. Então, para você que não sabe, os judeus não foram só perseguidos no nazismo, eles foram perseguidos nas cruzadas. Eu acho que no primeiro milênio da Igreja Católica, eu não estou lembrado, vocês me desculpem. Depois, então, na Santa Inquisição. Aí, depois, então, no nazismo. É verdade? Então, gente, o livro também fala que as vidas, o luxo que era a vida dos arcebispos, dos cardeais e dos funcionários do Vaticano, principalmente dos papas. A gente vê aí, a gente percebe, a gente que estuda a religião, a gente sabe muito bem que o Papa Francisco é o Papa aí, até então, do conhecimento aí da gente, o nosso conhecimento, que ele é o Papa mais humilde do Vaticano. Uma vez, Bargelli, ele pegou uma viagem de trem e simplesmente ele pediu para que levassem 60 caixas de comida, porque ele tinha o estômago um pouco delicado. Então, olha só, né? Que interessantíssimo isso. Gente, eu peguei uma citação aqui do livro de um teólogo que eu achei muito interessante esse comentário. O John Henry Newman, que é um teólogo aí no início do século XX, ele fala, olha só que frase que eu peguei: não é bom para um papa estar no poder durante 20 anos. É uma analogia e não gera bons resultados. Ele se torna um Deus, não tem ninguém para contradizê-lo, não conhece os fatos e comete atos cruéis mesmo sem ter a intenção. Então, antes de falar do papado do Pio XII, vamos referir um pouco essa citação. Essa citação foi para um outro papa, que também John nos mostra que serve para o Bargelli. Que quando o papa fica mais de 20 anos no poder, ele perde a noção da realidade. E talvez por inocência ele pode fazer crimes hediondos, ele pode aí fazer atrocidades. O Papa Pio XII, Eugênio Bargelli, o mandato dele foi de 1939 a 1958, obviamente com a sua morte. Verdade? O Papa Bento XVI renunciou aí, mas o mandato dos papas vai até a sua morte. O nazismo começou em 1933, e olha que interessante, eu estava pensando que hoje é dia 27 de janeiro, é o dia que fez 75 anos da libertação dos judeus do campo de concentração Auschwitz. Acho que é assim que fala o nome, é um nome, né, alemão, polonês, eu não estou lembrado. E é um dia muito importante, obviamente, para os judeus. E interessante que eu estou gravando esse estou gravando esse vídeo hoje. Eu mesmo não sabia da libertação dos judeus. Então, gente, como que eu disse, o nazismo ele foi criado em 1933 e Bargelli ele fez a Concordata do Rete. Vocês vão ler muito essas palavras se você ler esse livro. Qual que era aí, então, o interesse do Vaticano, principalmente de Bargelli, até antes, né, do Bargelli, Pio XI, já estava fazendo, mesmo, o Papa Pio XI, Bargelli já estava cuidando dessa concordata, antes mesmo do seu papado, porque a principal preocupação do Vaticano era o quê? Era que os católicos do mundo inteiro tivessem maior liberdade em seus países.
Então, ele fez essa concordada com Hitler com principal justificativa que os católicos alemães tivessem mais liberdade na Alemanha. Então, segundo John, perdão, Barthelemy ajudou aí, então, Hitler chegar na sua ditadura. Só que é muito interessante, gente, que mesmo que quando o Hitler assinou depois de algum tempo esse documento, ele não respeitou nem um pouco esse documento do Vaticano, né? Fazendo então que ele perseguisse os católicos, os padres e os líderes religiosos da Alemanha. Outra coisa muito interessante, que Barthelemy, ele era obsessivo, ele só pensava nesse documento só. Então, o partido político dos católicos na Alemanha foi desfeito, Hitler não queria nenhum partido religioso. E uma coisa muito interessante, gente, é que é o seguinte, porque talvez aí, por que o Barthelemy ficou em silêncio? Por que ele fez, então, essa concordada com Hitler? John fala que entre o nazismo e o comunismo, Barthelemy preferiu o nazismo porque o comunismo pregava o ateísmo. Então, até hoje, nós percebemos, quem estuda o catolicismo, é que os papas tinham medo e ficam contra o comunismo. Eu não sei se o Papa Francisco falou alguma coisa sobre isso, mas os padres, principalmente, é porque, então, os países socialistas ou os países comunistas, como é falado no livro, simplesmente não querem nenhuma religião, porque, obviamente, eles são ateus. Então, o Barthelemy, então, prefere aí o apoio do nazismo. Gente, outra coisa muito interessante, que de 1933 até o início das deportações dos judeus ao campo de concentração, até a levada dos judeus aos campos de concentração, até o término da Segunda Guerra Mundial em 1945, Barthelemy não disse nada. Comunicou muitas poucas coisas. Por quê? Muitos líderes governamentais, muitos líderes mundiais, líderes judaicos pediram socorro para Barthelemy e o Papa disse nada. Apenas algumas comunicações, Barthelemy ali disse uma coisa aqui, uma coisa ali, mas ele, segundo John, ele estava mais preocupado com os judeus que se converteram ao catolicismo do que os judeus da Alemanha que estavam sendo levados para o campo de concentração. E olha que interessante, gente, porque falam também que o motivo desse antissemitismo dos papas, principalmente de Barthelemy, talvez o motivo desse silêncio era que simplesmente os judeus eram assassinos de Jesus Cristo. Então, John faz a gente perceber aí o ódio da Igreja Católica aos judeus. Gente, pelo amor de Deus, quem está falando isso é o livro, tá? Eu estou falando isso porque senão uma pessoa, algumas pessoas podem aí simplesmente achar que é coisa da minha cabeça. Quem quiser, ó, está aqui, tá bom? Então, gente, os judeus aí, segundo John fala também que muitos bispos apoiaram o nazismo, muitos bispos, os católicos. Ainda fala que quando Hitler morreu, foi celebrada uma missa em memória do Führer, do Hitler. E outro motivo para que tivesse esse antissemitismo dos papas aí, os papas serem contra os judeus, porque simplesmente os papas falam, John fala, que os judeus ficaram no lado dos bolcheviques, que era o grupo, então, comunistas, né, que é falado aí no livro. Então, olha que interessante, né? Então, gente, teve até então, já estava esquecendo, um episódio do livro que fala que o Papa simplesmente
o Hitler ia sequestrar o Papa. Só que esse sequestro não deu certo porque o Hitler ficou com medo de estragarem os ataques nazistas. Que os católicos os milhões de católicos ali, iam dar trabalho para Hitler, então ele desistiu do sequestro do Hitler. Então, gente, já chegando no final do livro, Bargelli, então, ele simplesmente... eu estava esquecendo outra coisa também. Olha, eu ia seguir as folhas, nem acabei seguindo. O livro fala também que Bargelli simplesmente aumentou as tensões da Sérvia, ele aumentou as tensões antes da Primeira Guerra Mundial. O livro fala que um dos motivos para que acontecesse a Primeira Guerra Mundial foi o Vaticano. Então, gente, Bargelli chegando aí no final, ele simplesmente, antes da sua morte, ele fala alguns dogmas Maria, ele fala de padres voluntários, então ele morre em 1958. E eu apenas, gente, os livros falam outra coisa que ele fez na Igreja Católica, mas o assunto aqui é o nazismo e o Vaticano. Então, gente, qual que vamos para conclusões aí. Perdão. Primeira coisa, gente, é o seguinte. Eu não posso simplesmente chegar para vocês e falar que o Papa foi culpado ou o Papa foi inocente. Por quê? Porque é como eu disse para vocês. Os arquivos do Vaticano não foram liberados ainda do Bargelli, do Papa Pio XII. E a gente não pode tirar, vou dar uma dica para vocês, quando falamos de fatos históricos, não podemos tirar conclusão por causa da leitura de uma obra só. Tem vários livros que falam sobre esse assunto e o mais certo é a gente ler todos esses livros para a gente poder, juntamente com os arquivos do Papa, que vai ser liberados esse ano, para chegar a uma conclusão. Gente, tem documentários falando que os judeus foram escondidos no Vaticano. Não sei se é verdade. Eu não fui nesse assunto profundamente. Eu não estudei esse caso porque está dentro do concurso público, está dentro de algumas coisas. Então eu não sei o que é verdade. E também eu tenho uma certa dúvida, gente. Se esse Papa, apenas uma questão minha, tá? Se esse Papa apoiou o nazismo, será que realmente o Vaticano vai deixar essa parte rolar na imprensa inteira? Que é um escândalo bizarro. Outra coisa, gente. Por que Bargelli ficou em silêncio? Também talvez tenha outros motivos. Talvez ele ficou em silêncio nessa Segunda Guerra Mundial a partir do nascimento do nazismo porque ele não queria provocar mais mortes. Não queria provocar a morte de católicos na Alemanha, ou até a própria destruição do nazismo. Sabe, gente, John ainda fala que de estudar a história papal é um pouco complicado, principalmente aí de Eugênio Barcelo. Porque ele simplesmente não tinha diário, ele não escrevia quase nada da vida dele, e ele era um cara sozinho. Uma outra coisa que eu estava lembrando aqui, que eu até achei muito bizarro, enquanto os judeus estavam morrendo nos campos de concentração, não sei se foi divulgado esse filme, tá? Mas Bargelli fez um filme sobre a solidão dele. E teve muita revolta dentro do Vaticano por causa desse filme. Se eu achar, eu posto aqui no YouTube, ou eu posto lá na página História em Tudo, lá no Facebook. Então, gente, esse é o vídeo. Tem vários documentários sobre esse assunto, mas muitos desses documentários pode ser uma mentira, pode ser fake, porque é feito pelo History. Então é muito bom, eu sempre aconselho meus alunos a estudarem vários livros sobre qualquer fato histórico. Por exemplo, ler vários livros sobre um assunto só, para você ter uma conclusão melhor. Tá bom?
Gente, quero agradecer a atenção de vocês. Um beijão. Ó, se inscreva aqui, toca o sininho. Essa aqui é a página História em Tudo. E o próximo vídeo que eu irei fazer é sobre o Indiana Jones e a caveira de cristal, que tem aí comunismo, tem algumas teorias de conspirações. Então eu vou comentar mais um filme sobre Indiana Jones. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa, assim como eu amo conversar sobre essas coisas. Então é isso aí, pessoal. Tudo de bom para vocês.